E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma, bora pro vídeo. Continuamos com Mine se perguntando se Zero pegou as memórias do Rei Lobo e da Rainha das Águas Claras. Zero pede para ele não ficar chateado, pois a igreja foi fundada pela Federação, portanto, Vossa Santidade só fez isso para que as bruxas pudessem pegar de volta o que era delas por direito, e caso ele vença, receberá as memórias, experiências e riquezas que ela acumulou nos últimos 200 anos. Mine pergunta para onde ela planeja guiar a igreja caso vença. Zero diz que é para a vitória ou para a destruição, menos para os fiordes. Além disso, ela menciona que sabe das ordens secretas dele. Logo antes de uma grande batalha, ele enviou recursos para o porto do reino de Vervinter para consertar barcos e apoiar marinheiros, pensando em si mesmo depois de aceitar o cetro. Então, ele já perdeu a vontade de vencer a batalha da vontade divina mesmo antes de começar. Por isso, um mortal como ele nunca receberá a aprovação de Deus. Mine pergunta se ela acha que a aprovação dele os protegerá. Além disso, ela não deveria esquecer que foi a espécie dela que falhou 400 anos atrás. Zero diz que as bruxas eram um grupo pequeno e que, como essa batalha decidirá a sobrevivência de toda a humanidade, todos precisam se envolver. Homens, mulheres, idosos e crianças se tornarão honrosos soldados e lutarão contra os demônios, senão todos morrerão. Mine, assustado, pergunta se ela quer dar comprimidos do frenesi para todos. Com um sorriso, Zero diz que ele acertou e que uma pessoa sob o efeito não é pária para um soldado da punição divina, mas 10 são diferentes. Além disso, não há um suprimento estável de bestas fora de controle, mas a área pivotal secreta também pode inventar algumas novas fórmulas. E depois de 5 anos, a igreja terá um estoque de 3 a 4 milhões de comprimidos, significando que, além do exército da punição divina, também pode enviar um exército de milhões de pessoas enlouquecidas para lutar contra os demônios. Mine diz que ela é louca e uma bruxa pura criada pela igreja nunca diria uma coisa dessas. Zero responde que aceitar conhecimento faz parte do processo de mudança pessoal e que apenas a troca de pensamentos pode causar esse processo, e que seria melhor eles pararem de conversar logo e decidirem quem será o governante da igreja. Mine atira em Zero, que desvia facilmente e contra-ataca com sua espada. Ao perceber que estava perdendo, Mine cria uma névoa vermelha que faz Zero passar mal e corroer sua pele. Mine explica que essa é a névoa demoníaca escondida nas armadilhas da área pivotal secreta e que ela só afeta bruxas. Portanto, se ele encher o local com ela, ela sofrerá e morrerá milhares de vezes. No entanto, Zero começa a rir. Logo em seguida, ela começa a flutuar com um ciclone ao seu redor e diz que a nova papisa tem alguns truques na manga, e que se ele tivesse ido direto para a biblioteca da área pivotal secreta, essa batalha seria ainda mais difícil, mas isso faz parte da diversão da Batalha das Almas. Mine pergunta se ela estava usando uma pedra de vento, e se for o caso, ele usará os comprimidos. Zero diz que foi uma escolha sábia, já que a maior fraqueza deles são os ataques. Portanto, os comprimidos podem aumentar sua força, agilidade e resistência à dor, tornando mais difícil para ela atacar à distância. No entanto, Zero faz sua espada começar a brilhar, e Mine reconhece a espada. Zero conta que ela é boa em absorver memórias, observar e aprender também são seus talentos. Antes de obter sua resposta, Mine já estava cercado por uma luz dourada envolvente, que parecia rasgar o mundo inteiro. Após o fim da batalha, Zero tira suas roupas, e os guardas levam um manto até ela, ajudando-a a vestir. Por fim, todos proclamam vida longa à nova papisa, e ela segue diretamente para o principal templo secreto, sem desviar o olhar. Na vila, vemos Ferlin e seu pai sentindo o calor, e Roland comenta que, se estiver quente demais, eles podem tirar seus casacos, pois o castelo possui um sistema de aquecimento, portanto, é muito mais quente ali do que lá fora, então eles não precisam pensar que estão doentes. Ferlin, confuso, pergunta sobre o aquecimento, e Roland explica que é um novo tipo de aquecimento muito melhor do que uma lareira. Além disso, ele ouviu dizer que eles vieram ali para ver a senhorita Agatha, então eles deveriam fazer a cortesia de retirar essa pedra de retaliação dos deuses que estão usando. O pai concorda. Agatha chega e pergunta por que ele a chamou de volta, relembrando que a batalha da vontade divina está próxima e ela precisa de todo o tempo disponível para produzir armas. Se não for importante, ele poderia enviar alguém para passar a mensagem. Roland se pergunta se é por ela trabalhar com o alquimista-chefe que suas palavras e ações se tornaram mais ambiciosas. Logo em seguida, ele diz que é um assunto importante, e pergunta se ela se lembra de quando disse que, quando Taquilo estava colapsando, um grupo de seus servos se separou e seguiu para o sul da Cordilheira Impassável. Agatha pensa um pouco e diz que sim,
mas que já faz muito tempo. Ela pergunta como isso poderia ser um assunto importante. O pai se levanta surpreso e pergunta se ela é realmente a senhorita Agatha. Ela pergunta quem são eles, e o pai se apresenta como um descendente de Cágar e pergunta se ela se lembra desse nome. Agatha diz que sim e que foi ela quem deu esse nome a ele. Ela conta que comprou 2 servos mortais e nomeou um deles de Caf para ser o chefe dos guardas, e o outro era Cágar, o governante da casa. Além disso, se eles são descendentes daquele governante que fugiu com as pedras mágicas dela e as anotações dos experimentos, o pai tenta explicar que ele não fugiu, mas Agatha diz para eles irem embora e que não quer vê-los nunca mais. O pai pede para ela esperar, mas Agatha vai embora, deixando-os atordoados. Rouxinol diz que ambos estão falando a verdade. Roland pensa que não é necessariamente preciso que as palavras sejam verdadeiras, mas sim acreditar nelas. Aparentemente, o problema está no livro de história da família. Ele então diz ao pai de Ferlin que, como viajou todo esse caminho da fortaleza da grande música, não precisa ir embora imediatamente, e poderia ficar na casa de Ferlin por alguns dias e conhecer a vila. Além disso, ele pretende perguntar a Agatha sobre o ocorrido para entender melhor a situação. O pai fica esperançoso e concorda, dizendo que aceita a oferta. Roland pensa que o golpe foi um pouco forte, mas pergunta onde estão as pedras mágicas e os livros antigos que ele trouxe. O pai responde que estão no barco, e Roland sugere que eles os levem para o castelo, pois acredita que Agatha pode ficar mais aberta após ver que todas as suas posses sobreviveram após 400 anos. Ana fica surpresa ao ver as caixas e Sylvie comenta que elas não parecem perigosas e podem ser abertas. Roland diz a Agatha que ela deveria dar uma chance ao Duque Eltec de se explicar, independentemente do que seu governante ancestral tenha feito, e aquele homem está tentando devolver seus pertences e até mesmo corrigir os erros do passado. Agatha responde que o governante dela enganou seus descendentes, então esse homem não deve nada a ela. Além disso, as famílias de bruxas não têm mais importância agora, pois pertencem à nobreza da região leste. Aceitá-los poderia complicar as coisas para Roland, que está tentando consolidar seu controle sobre a região oeste. Roland pondera sobre isso e concorda que faz sentido, mas observa que ela não parece culpá-los. Agatha responde que não deveria descontar a raiva de um mortal de 400 anos atrás em seu descendente, especialmente se não sabem o que aconteceu. Nesse caso, Roland diz que explicará a situação e, se ela tem interesse em ver seus pertences, Agatha responde que eles não são dela, mas sim da sociedade de pesquisa. Vemos Tilly abrindo um baú e encontrando algumas pedras brilhantes. Roland comenta que, já que Agatha mencionou que essas pedras de retaliação dos deuses são transformadas, uma pedra desse tamanho deve valer de 200 a 300 moedas de ouro. No entanto, Agatha explica que as pedras mágicas só podem ser produzidas pelas bestas do caos, então seu preço é praticamente inestimável. Tilly pergunta que tipo de pedras são essas e também menciona que não parecem ser fáceis de carregar. Agatha explica que são pedras da luz e toca em uma das pedras, transferindo poder mágico e iluminando toda a sala, o que cega Tilly momentaneamente. Agatha acrescenta que mais da metade das pedras são pedras da luz, além das produzidas pelas bestas do caos, enquanto o restante são espólios dos ataques dos demônios. Roland fica impressionado e comenta que essas pedras são simplesmente uma excelente ferramenta de iluminação, especialmente antes da era da eletricidade. Ana pergunta como as pedras mágicas foram cortadas em diferentes tamanhos, já que todas são pedras de retaliação dos deuses e não podem ser cortadas com poder mágico. Além disso, o bloco de pedra de retaliação é extremamente resistente e não pode ser cortado com facas. Agatha fica surpresa e pergunta sobre esse bloco, e se ela está falando de um veio de pedra de retaliação dos deuses. Roland explica que está bem abaixo das minas da Vila da Fronteira, e a superfície é muito dura. Até mesmo uma pederneira só conseguiu fazer um arranhão nela. Ele também menciona que eles dependeram de um desenho para encontrar a torre de experimentos dela. Agatha acrescenta que esse local foi usado pela Sociedade de Pesquisa para marcar um veio de pedras de retaliação dos deuses e foi escolhido como local para a próxima cidade sagrada. Roland e Ana ficam surpresos ao ouvirem isso. Agatha explica que todas as cidades sagradas são construídas em cima de veias de pedra de retaliação dos deuses, pois elas precisavam de uma grande quantidade de pedras de retaliação para pesquisar a relação entre o poder mágico e as pedras mágicas, além de prevenir grandes danos em conflitos entre bruxas. Isso também se aplica ao cume bárbaro na Cordilheira Impassável, conhecido como o Planalto de Hermes, onde está localizada a cidade sagrada da igreja agora. Tilly comenta que a igreja também continuou usando o termo cidade sagrada, tornando ainda mais provável que sejam descendentes da Federação. Agatha acrescenta que, se as bruxas não tivessem sido
sido derrotadas tão rapidamente na batalha da vontade divina, uma nova cidade sagrada teria sido construída na mina inclinada do norte. Roland suspira aliviado, pensando que é uma sorte que a cidade sagrada da igreja não tenha sido construída na região oeste, caso contrário, ele teria que desenvolver a produção enquanto defendia a região dos recursos sendo roubados pela igreja, e só de pensar nisso, sua cabeça dói. Agatha continua dizendo que a pedra de retaliação dos deuses é indestrutível, e um método especial é necessário para cortá-la, que requer o sangue de bruxas ou de demônios e poder mágico. Sylvie fica surpresa ao ouvir isso. Agatha continua explicando que a quantidade de sangue necessária depende do tamanho da pedra. Na cidade sagrada, todas as bruxas adultas eram obrigadas a doar sangue, e uma vez fora do corpo, o sangue perdia seu poder mágico muito rapidamente, então tinha que ser usado imediatamente. A cada 2 ou 3 anos, bruxas escolhidas eram ordenadas pela Federação a ir para a mina doar sangue, e qualquer demon capturado também servia para esse propósito. Ana pergunta se Agatha também já fez isso, e Agatha confirma, dizendo que até mesmo as 3 líderes da Federação não eram exceção. Sylvie pergunta sobre as bestas, mencionando que alguns híbridos parecem ter poder mágico. Agatha concorda e explica que, no entanto, é uma quantidade muito pequena, então o sangue delas só serve para pedras menores e não tem um efeito real nas veias. Além disso, depois que a pedra é cortada, sua resistência é bastante reduzida, assim como o alcance de seu efeito. Por exemplo, uma pedra de retaliação que as pessoas carregam pode ser facilmente quebrada com um martelo. Roland pergunta-se, além da besta do caos, a sociedade encontrou alguma outra forma de produzir pedras mágicas? Agatha diz que é mais fácil falar do que fazer, e a Federação já teve uma bruxa que podia transformar pedras de retaliação em pedras comuns, mas tudo o que ela fazia era remover o poder mágico, e ela não conseguia produzir nem mesmo as pedras de luz mais simples. Agatha menciona que Sylvie pode ver o poder mágico e deve conseguir ver a forma real desses cristais também. Sylvie conta que é como uma bola de névoa fraca. Agatha diz que essa é uma das formas pelas quais o poder mágico se reúne. A Sociedade de Pesquisa examinou e registrou quase 10.000 bruxas e pedras, descobrindo que a maioria dos poderes mágicos não evoluídos se manifesta na forma de névoa, ciclone, areia espalhada, esferas de luz e chamas. Elas podem parecer semelhantes, mas existem inúmeras diferenças minuciosas. Era por essa razão que acreditavam que não havia 2 poderes mágicos idênticos. Quanto aos poderes mágicos que foram condensados após o autodespertar, suas formas diferiam ainda mais. Tilly comenta que a luz está enfraquecendo, e Agatha explica que usou apenas um pouco de poder mágico. No entanto, Tilly menciona que viu uma vez uma pedra nas ruínas dos fiordes que nunca enfraquecia. Ela pergunta se aquelas ruínas pertenciam a elas e se era possível fazer uma pedra de luz brilhar por 400 anos. Agatha se pergunta se alguns membros foram para os mares giratórios. Além disso, ela diz que é possível fazer uma pedra brilhar para sempre, mas são necessárias mais de 10 bruxas. Ana pergunta se isso é feito transferindo o poder mágico, e Agatha confirma, contando que algumas bruxas podem repor umas às outras com poder mágico ou trocar diretamente a quantidade armazenada de 2 pessoas. Dessa forma, uma bruxa pode injetar muito mais poder mágico do que ela possui em seu próprio corpo para manter o efeito contínuo da pedra mágica. No entanto, esse método não funciona em todos os tipos de pedras mágicas. Normalmente, apenas as pedras com a forma mais simples de poder mágico podem ser usadas dessa forma, como as pedras de luz ou do eco, que não são muito úteis em batalha. Tilly consegue acender a pedra e fica animada. Roland comenta que essas pedras seriam muito úteis no castelo e poderiam iluminá-lo à noite. Agatha sugere que seriam ainda mais úteis no laboratório, especialmente se quiserem continuar produzindo oxigênio líquido durante a noite, já que tochas são muito perigosas. Roland se pergunta se ela está pedindo para trabalhar horas extras além das 8 horas diárias. Além disso, ele pergunta se esses livros são todos registros do laboratório. Agatha, um pouco envergonhada, diz que alguns deles são princípios básicos e que queria guardar uma cópia para usá-los como um guia de promoção para novas bruxas que iriam conquistar as terras selvagens. Roland pergunta por que ela está corando e se há algum tipo de segredo vergonhoso neles. Sylvie nota algo estranho na caixa de madeira e Ana pergunta se é uma armadilha, mas Sylvie explica que não e que possui uma subcamada no fundo. Ana usa suas chamas para abrir a subcamada e encontra uma caixa. Ao ver o conteúdo da caixa, Agatha não acredita e diz que não é possível. Ela afirma que isso é o sigilo da vontade divina e pergunta como Kagar conseguiu colocar as mãos nele, e suspeita que ele pode ter roubado das outras bruxas da Sociedade de Pesquisa.
Holland sugere que talvez o grupo dele tenha sido atacado e confiaram isso a ele, e já que foi há 400 anos atrás, não importa a quem pertencia a caixa. Além disso, ele pergunta o que é exatamente esse sigilo da vontade divina. Agatha explica que algumas pedras mágicas podem ter habilidades extras quando são unidas. Elas podem alterar suas propriedades mágicas ou aumentar seu efeito, sendo esse o tema de pesquisa mais importante da sociedade de pesquisa. E as pedras mágicas que são unidas são chamadas de sigilos, e os sigilos de Deus são os mais poderosos, com as pedras mágicas delas vindo de demônios superiores, e só existem 3 ou 4 delas em toda Taquila. Holland pergunta quão poderosa é essa combinação. Agatha diz que poderia destruir o castelo inteiro, mas ele não precisa se preocupar, pois é necessária uma quantidade absurda de poder mágico. Quanto mais pedras mágicas o sigilo tiver, mais difícil é ativá-lo. As únicas bruxas que podiam usar o sigilo da vontade divina eram as 2 líderes da Federação. Holland pergunta se ela está falando das transcendentes, e Agatha confirma, explicando que as extraordinárias usam seu poder mágico de forma diferente das bruxas comuns. Basicamente, elas praticam o tempo todo, e quando evoluem, a quantidade de poder mágico em seus corpos supera. Antes que Agatha possa concluir sua explicação, uma grande luz dourada, parecida com um relâmpago, se forma no local. Vemos Ana brilhando intensamente, e um grande feixe de luz sai do castelo. Agatha ordena que ela largue o sigilo agora. Sylvie reclama dos olhos, e Agatha fica aliviada. Ana diz que realmente usa muito poder mágico, então provavelmente só consegue usá-lo 2 vezes, deixando todos assustados na sala. Em outro dia, vemos Papel estendendo sua toalha. Wendy chama a garota para tomar café da manhã e pergunta se ela já tomou banho. Abraçando a menina, Wendy diz que ela já está limpa e ótima, e estende a mão. Papel pensa que fazia quase meio mês desde que chegara à vila fronteiriça, mas já tinha se acostumado com o modo de vida dali. Nesta vila, não havia necessidade de deixar seu barraco no início da manhã para encontrar comida, e ela não precisava se preocupar que a tão suada lenha conseguida fosse roubada. Além do tempo que passava enchendo seu estômago e se aquecendo, ela podia se concentrar em praticar sua habilidade e adquirir diversos conhecimentos. No passado, ela só podia imaginar e sonhar em ter uma vida assim enquanto conversava com seus companheiros, e ela esperava que pudesse continuar nesse lugar quentinho. Ao chegar na sala de jantar, ouvimos Relâmpago dizendo que era sua vez e iria esquentar isso primeiro. Lírio diz que não é um ataque físico, e Wendy comenta que aparentemente as irmãs estão testando as capacidades de combate delas. Um pouco confusa, Papel pergunta sobre isso. Wendy explica que é uma das ideias peculiares de Vossa Alteza e que não precisa ser levada muito a sério. Ela menciona aquele pedaço de metal, que dizem ser uma relíquia do reino das bruxas que existiu há 400 anos, e era usado como arma pelas extraordinárias. Apenas aquelas com muito poder mágico conseguem usar sua força, e Vossa Alteza deixou no refeitório para que todas pudessem testar o próprio poder mágico, ou melhor dizendo, para saciar a curiosidade das irmãs. Relâmpago diz que ordena em seu nome a mostrar seu poder. Wendy continua explicando que aquelas que conseguirem acender as 4 pedras mágicas de uma vez são consideradas como tendo uma capacidade de combate divina. Relâmpago fica surpresa, diz que conseguiu acender 2 pedras mágicas, e Maggie se gaba que conseguiu 2,5, e as 2 começam a brigar. Wendy pergunta se Papel gostaria de tentar, mas acha que ela não vai conseguir ir muito bem agora, já que não aprendeu a injetar poder mágico em uma pedra mágica, muito menos em um sigilo. No entanto, Vossa Alteza definiu que isso é um treinamento obrigatório para as bruxas, então ela deve receber uma pedra de luz para treinar em breve. De repente, Papel começa a se sentir mal, cai de joelhos no chão e diz que parece que seu poder mágico quer ser liberado agora. Wendy pergunta se ela lembra de quando virou uma bruxa, e Papel diz que provavelmente foi no inverno e não lembra o dia exato. Wendy explica que agora estão no fim do outono e o inverno começa daqui a alguns dias, e o poder mágico do corpo delas se torna mais ativo, parecendo uma mordida, à medida que o dia do despertar se aproxima. Mas ela não precisa se preocupar, pois isso não é um caso de vida ou morte para uma bruxa da Vila da Fronteira. Relâmpago e Maggie tentam acalmá-la, e Papel agradece. No escritório, Holland diz que isso é ótimo e que, a partir de hoje, Papel se tornou oficialmente um membro da União das Bruxas. Wendy diz que, embora o tempo de treinamento seja relativamente curto,
Não podem garantir que ela não vai sentir a dor da mordida, mas ela deve nunca pensar em desistir e não perder a consciência. Papel começa a chorar, dizendo que está muito feliz e nem um pouco desconfortável. Roland diz que é uma boa notícia. Além disso, este é um registro de sigilos que foi traduzido das notas de experimentos deixadas pela Sociedade de Pesquisa. Estão registradas todas as fórmulas descobertas pela Sociedade de Pesquisa ao longo de mais de 200 anos. Rouxinol pergunta se ele virou a noite estudando e se os sigilos são tão interessantes assim. Além disso, o reino das bruxas tinha vários sigilos e ainda assim perdeu para os demônios. Roland, sem jeito, diz que são muito interessantes e que este é um novo mundo para ele, e existem uma lista impressionante de utilidades para pedras mágicas e combinações. Ele começa a explicar o método para fazê-las e pensa que, de acordo com a descrição do livro, o alcance efetivo desse sigilo é de dezenas de quilômetros, mesmo que não se compare com os celulares da modernidade que possuem o suporte de várias torres e satélites, ainda pode ser tão útil quanto um walkie-talkie. Rouxinol diz que ali estava escrito que as pedras do eco são obtidas de demônios terríveis e pedras da marcação são comuns nas vilas dos demônios, então como iriam conseguir as duas? Roland diz que já tinham os materiais. O cristal vermelho que Relâmpago encontrou nas ruínas era uma pedra do eco. Quanto à pedra da marcação, é um dos compostos do sigilo do monitoramento, e Tilly trouxe um desse, então só precisam desmontá-lo. Além disso, ele estava pensando em construir uma torre de magia ao lado da residência das bruxas para a pesquisa e produção de sigilos, pois bruxas antigas e uma torre de magia, essa sensação é simplesmente extravagante e legal demais. Em outro momento, Agatha diz que uma torre de magia está fora de cogitação, e tudo o que ela quer é um laboratório de química como o do Sr. Kyle, só que um pouco mais espaçoso e iluminado. Seria muito problemático construir uma torre assim, pois essas torres só eram construídas quando o território da cidade era pequeno e eles têm espaço de sobra aqui. Roland diz chorando que isso não seria extravagante, e de qualquer forma, os problemas para a construção não são difíceis de resolver, além do que ele já mencionou, e se ainda há mais alguma exigência. Agatha diz que nenhuma. Enquanto isso, Rouxinol dá risada de Roland. Agatha menciona que com os materiais atuais eles só podem conseguir um símbolo, e caso lutem com algum demônio, podem conseguir mais. Rouxinol pergunta o que uma pedra mágica precisa. Roland diz que se lembra, e nas últimas palavras está escrito. Além disso, qual foi o resultado do teste de capacidade de combate dela? Rouxinol diz que é segredo. Roland pensa que ela parece frustrada por causa de Ana e diz que achou a página contando que todas as 4 pedras mágicas necessárias são desconhecidas, provavelmente por confidencialidade. A sociedade de pesquisa não registrou. Com um olhar sério, Agatha diz que essas, em sua maioria, vêm de demônios superiores, e por isso ninguém as conseguiria obter se estivessem registradas. E mesmo assim, ele as mostra tão abertamente no refeitório. Rouxinol sussurra que ele seria condenado, e se as transcendentais descobrirem, elas vão ficar tão furiosas que até voltariam à vida. Agatha diz que mesmo que sigilos sejam criados ao combinar pedras mágicas, os materiais para transmitir o poder mágico são bem difíceis de obter. O mais importante é que isso requer o sangue de Demon. Roland fica surpreso e se levanta. Agatha diz que era isso mesmo que ele ouviu, eles precisam do sangue de um Demon vivo. Quando a sociedade de pesquisa estava pesquisando a natureza do poder mágico após muito tempo e a realização de milhares de experimentos, foi provado que a carne e o sangue de bruxas, demônios e bestas são completamente diferentes em natureza, e suas funções também possuem diferenças marcantes. Roland pergunta quais são as funções deles, e Agatha explica que é criar o exército da punição divina. Roland pergunta se era usando bruxas mortas, mas Agatha nega, dizendo que assim como o sangue dos demônios, deve ser retirado de uma bruxa viva, sendo esse o segredo mais importante da sociedade de pesquisa. E ela deixou a torre da cidade sagrada não muito tempo depois que esse experimento começou, e a única coisa que ela sabia era que seria usado o sangue das bruxas fracas e velhas misturado com a pedra de retaliação dos deuses para que fosse injetado em mortais, causando uma alteração no corpo deles. Julgando pelas notas que encontrou, o experimento deve ter sido um sucesso. Roland pergunta quanto sangue é necessário, e Agatha diz que mais da metade, e o sangue deve ser da mesma pessoa, senão os diferentes poderes mágicos se rejeitariam, e a eficácia diminuiria bastante. Além disso, uma bruxa morreu em cada teste, e mortais quase não conseguiam sobreviver aos efeitos causados pelo sangue mágico enfraquecido. No começo, todos morriam, o que fez com que um grande número de
de membros da sociedade se opusesse a esse experimento, acreditando que mortais nunca poderiam ganhar poderes mágicos. No entanto, se não fosse pela insistência da líder Alice, esse plano não teria sido completado. Roland menciona que agora a igreja possui um exército da punição divina enorme, e de acordo com Tilly, deve haver de 500 a 1000 soldados da punição divina. Agatha diz que mesmo que eles suponham que o sucesso registrado seja um aumento da taxa de transformação para 10%, isso significa que pelo menos metade dessa quantidade de bruxas foi morta. Além disso, ela não acha que eles conseguiram reunir um número tão grande de bruxas idosas. Roland, enfurecido, se pergunta se a igreja prendia e criava bruxas para que pudesse usar seu sangue para criar guerreiros poderosos, e por isso centenas de bruxas com todo tipo de poder morreram na cidade sagrada de Hermes por nada, e ainda são rotuladas como demônios e são odiadas pelo povo. Rouxinol coloca uma mão no ombro dele para acalmá-lo, mas Roland continua pensando que uma organização tão ignorante deve ser destruída, mesmo que a intenção original seja lutar contra os demônios, e ele diz para não se preocuparem, pois vai pará-los. Mais tarde, na residência das bruxas, Wendy diz a Rouxinol que ela pode tomar banho agora, mas ao olhar para Rouxinol, ela não acredita no que está vendo e pergunta se ela é realmente Rouxinol e se está lendo um livro de ciência natural elementar. Rouxinol diz para Wendy que a toalha caiu. Wendy tenta confortá-la, dizendo que é amor, e às vezes brigam, mas para ela pensar bem, não é nada sério, e se ela dormir, vai se sentir melhor depois. Rouxinol pergunta o que ela está falando, e Wendy continua dizendo que, se ela e Vossa Alteza brigaram, é algo temporário e não precisa ser levado a sério. Ainda sem entender, Rouxinol pergunta por que ela brigaria com ele. Ao entender isso, Wendy suspira e pergunta se eles não brigaram, então por que ela está lendo do nada? Rouxinol começa a contar o que aconteceu alguns momentos antes. Roland pergunta a Rouxinol se ela não pretende, antes de terminar a pergunta, Rouxinol interrompe e pergunta o quê? E se ele estava prestes a perguntar se ela pretende lutar contra a igreja sozinha. Ela continua dizendo que não é tão ingênua e que, se fosse tão fraca a ponto de ser derrotada por uma bruxa, alguém já teria feito isso há muito tempo. Roland diz que o objetivo final da criação do exército da punição divina é aumentar a força da igreja e que, se houver alguma extraordinária entre as bruxas criadas, elas não seriam sacrificadas, e é provável que ela fique exposta mesmo na névoa, e não tinham como garantir a segurança dela em uma eventual batalha de frente contra as bruxas leais à igreja. E ele acredita que, quando começarem a guerra contra a igreja, a estratégia mais segura é avançar um passo de cada vez com as armas do primeiro batalhão, pois, no novo mundo, as bruxas terão uma vida normal sem restrições, como pessoas comuns. Rouxinol sussurra, colocando a testa na cabeça de Roland dizendo, tenho certeza de que você pode fazer tudo. De volta ao presente, Rouxinol comenta que acha que precisa ficar mais forte para ajudar mais nas futuras batalhas e destruir a igreja. Wendy diz que entende que nunca pensou que a igreja construísse monastérios para conseguir o sangue das bruxas, e ela acredita que, se não fosse pelas cinzas ter despertado como uma extraordinária e chamado a atenção dos guardas, também poderia estar entre os corpos da igreja. Wendy reflete que talvez o ambiente do castelo tenha deixado relaxada demais, mas os inimigos ainda estão por perto, seja a igreja ou os demônios. Ela se sente muito relaxada em comparação com suas irmãs que estudam muito, então decide que a partir daquele momento, assim como suas outras irmãs, vai passar a estudar o conhecimento de Vossa Alteza antes de dormir. Ela chama Rouxinol para estudar juntas, mas percebe que Rouxinol já estava dormindo. E assim acabamos a parte 47. Quem puder deixa um like e um comentário, e se gostou do vídeo aproveita e se inscreva, para não perder os próximos resumos. Até o próximo vídeo.